Olá, seja bem-vindo à série Acredite. Essa série de ministrações tem marcado muitos corações e eu tenho certeza que hoje você vai aprender uma porção preciosa da Palavra de Deus. Fique comigo, Deus vai falar ao seu coração. Acredite. Não perca o brilho dos teus olhos. Muitas pessoas, por viverem momentos difíceis, perderam o brilho dos seus olhos. Eu ouvi uma história que marcou a minha vida, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Antigamente, as pessoas caçavam leões, hoje é uma prática que é até considerada um crime. Elas caçavam leões e haviam dois tipos de grupos que caçavam esses leões. O primeiro grupo caçavam os leões apenas para matar os leões e vendiam esses leões mortos. E esses leões chegavam a custar cerca de 50 a 60 mil dólares cada leão abatido. Mas havia um outro tipo de grupo, um outro grupo que caçavam os leões para levar para os circos. E ali, aqueles leões se tornavam leões domesticados. Depois que eles caçavam aqueles leões, eles colocavam os leões em uma jaula e o leão passava por um processo. O leão colocava-se esse leão dentro de uma jaula e ali ele ficaria um tempo, adormecido por causa daquele dardo que ele recebeu, e quando ele acordava dentro daquela jaula, colocavam-se água e também um pouquinho de carne. O leão, quando acordava, nunca havia estado naquele ambiente, ele rugia com aquele rugido do leão e ele não comia e nem bebia. E no primeiro dia ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ele rugia a todo momento de um lado para o outro, até que ele não aguentava mais e o leão desmaiava de cansaço, sem comer e sem beber. Após acordar novamente, aquele leão comia e bebia bem pouquinho. E acordava e rugia com aquele rugido do leão, andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, até desmaiar. E esse processo durava cerca de 6 meses. Após cerca de 6 meses, aquele leão, que outrora era um predador, um caçador, o rei da selva, ele começa a perder o brilho dos olhos dele e ele passa a não ter mais aquele instinto. O instinto de caçador é adormecido. Após aproximadamente 6 meses, aquele leão então passa por um processo e ele passa a ser um leão domesticado. Ele não agride mais as pessoas, ele não morde mais, ele ruge de uma forma diferente, ele perdeu o brilho dos olhos dele. Ele não pode mais voltar para a selva, porque se ele voltar para a selva, aliás, ele se tornaria agora uma presa ao invés de um predador. O que eu quero te ensinar sobre essa história? Essa história fala de pessoas que passaram um momento difícil, momentos complicados. E esses momentos difíceis dentro de um ambiente fizeram com que você perdesse o brilho dos teus olhos. E hoje, você não tem mais aquele instinto que você tinha antigamente. Você não é mais aquilo que você nasceu para ser. Deus está falando ao seu coração, você não pode perder o brilho dos teus olhos. Talvez você sonhou muito durante a sua vida, mas circunstâncias e situações difíceis fizeram com que você perdesse o brilho dos teus olhos. 2 Samuel, capítulo 4, a Bíblia conta sobre um homem chamado Mefibosete. Aconteceu um episódio, alguém deixou Mefibosete cair quando ele tinha 5 anos de idade. E a partir daquele momento, Mefibosete, ele que nasceu para ser o sucessor do rei, ele era um neto do rei. Após aquele ocorrido, ele vai para uma cidade chamada Lodebar, uma terra de esquecimento. E ele deixa de sonhar com o reinado e agora ele passa a se sentir como um cão morto, alguém desvalorizado. Talvez você está se sentindo desvalorizado. Você perdeu o brilho dos seus olhos, você deixou de sonhar, você não acredita mais que você é uma pessoa nobre, você não acredita mais que dentro de você existe um leão que ruge. Deus está falando ao seu coração. O rei Davi, quando assume o reinado, ele vai lá na casa de Mefibosete e busca Mefibosete e traz de volta para o palácio. Você não nasceu para viver esquecido, se sentindo um cão morto. O rei Davi é uma tipologia de Jesus Cristo, que vai até nós quando nós estamos se sentindo mal, acabados, entristecidos. Quando perdemos o brilho dos nossos olhos, o Senhor Jesus vem até nós e nos leva de volta ao lugar que nós perdemos, ao lugar que nós simplesmente saímos, aquele lugar onde você tem expectativa do amanhã. Você, sim, em Cristo Jesus, nasceu para ser mais do que vencedor. Você não pode perder o brilho dos teus olhos. Existem
Existem coisas grandiosas que Deus preparou para a sua vida. Volte a sonhar, acredite, isso mesmo, acredite. O Senhor é poderoso para restaurar o brilho dos teus olhos, assim como o rei Davi buscou Mefibosete quando ele estava desacreditado. Jesus Cristo está falando ao seu coração. Você voltará a sonhar, a uma vida abundante preparada para você. Acredite, volte a ter brilho nos teus olhos. Se essa palavra falou ao seu coração, envie para mais pessoas, para que também voltem a ter brilho nos olhos e voltem a ser felizes. Acredite, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.